Amém. 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 Sérgio? Amém. Obrigado, Edivaldo. Irmãos, eu estou mesmo à disposição quando os irmãos precisarem. E então, os temas que eu sugeri são coisas que eu tenho meditado, né, ultimamente. E eu vou pensar, mas os irmãos que quiserem sugerir também, manda mensagem. Amanhã já fez uma sugestão, né, das cartas de Paulo a Timóteo. Enfim, a palavra de Deus é sempre bem-vinda. Ô, Sérgio, Oi. só um minutinho. Sim. Nosso irmão Joadson entrou aí, tá? Seja bem-vindo, viu, irmão? Fique à vontade. Bem-vindo, irmão, bem-vindo. Se quiser dar boa noite para todo mundo aí e se apresentar para os irmãos, Joadson, fica à vontade. Opa, meus irmãos, boa noite. Joadson de Serra Talhada, Pernambuco. Boa Eu noite. demorei para entrar porque eu estava dando aula aqui presencial. Aí acabei disso aí, do estudo aí. Eu gosto de acompanhar os estudos de vocês também. Fiquei sabendo há pouco tempo, né? Pelo irmão Giovanni. Muito legal, não sabia não que os irmãos tinham essa interação, rapaz. Muito bom, viu? Gostei mesmo. Olha, rapaz, você vai se surpreender, porque aqui tem uma interação muito grande, viu? Esse grupo aqui levanta, quase o Vale dos Ossos Secos, né? Duvido não, viu? Queria cortar todo mundo. Muito O Adson bem. é de uma terra muito abençoada, né? Terra É. talhada, da irmã Lucinha, né? Uma pessoa É, tão preciosa, tão especial. Grandes histórias com a irmã Lucinha, né? Um grande abraço a ela. com E aos certeza. irmãos daí, e aos irmãos, tá bom? Você também. Seja bem-vindo. Tá bom. Valeu, gente. Um abraço. A Carmela também é de Serra Levanta a mão Talhada, aí, não sei se você conhece. Carmélia do Paulinho, né? Se bem que eu acho que eles Isso. não estão lá, né? Mas a família está sempre lá, né? Muito bem. Irmãos lá, se precisar, levante a mão aí para falar. Irmãos, vamos fazer um exercício rapidinho? Me deu muita vontade de fazer isso esses dias. E por causa da gente estar junto, né? Estamos juntos, e é muito gostoso mesmo estar com vocês, sabe? Eu não vou falar de outros grupos, porque senão posso causar inveja aí, né? Ou ciúme. Mas é muito bom estar aqui. É muito bom mesmo. É culpa de vocês. Né? Bom, irmãos, já pensaram na palavra adorar? A minha esposa gosta muito quando eu falo para ela que eu te amo. Acho que alguns irmãos gostam muito quando o outro diz eu te amo, né? Irmã Ilse, eu te amo, minha irmã. Irmão Edivaldo, eu te amo, irmão. É bom isso, não é? Talvez seja uma das palavras que a gente esteja mais acostumado, né, a dizer. Mas a palavra maior que essa é a palavra eu te adoro, né? A maior declaração que o ser humano pode dizer para Deus é eu te adoro. A palavra adoração, ela vem a ideia de entrega total, se lançar. Né? Os seres humanos que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Evangelho, quando dizem para o outro te adoro, é porque estão tão cheias, com tanta vontade daquela pessoa e de se entregar a ela, de todas as formas, que elas dizem eu te adoro, né? Usando mal a palavra, né? Porque essa é uma palavra que só pertence a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Adoração é algo tão grande que você quer prestar culto àquela pessoa, você quer colocá-la no pedestal. Ela é mais importante do que você e do que suas vontades. Eu queria que você praticasse comigo um pouquinho agora. Eu não sei se vai ter um impacto em vocês como está tendo impacto em mim nesses últimos dias. E acho que pode ajudar você hoje um pouquinho. Porque eu acredito que essa palavra fazia parte das orações do irmão Paulo para enfrentar tudo que ele enfrentava e a gente está acompanhando aqui. Hoje, especialmente no capítulo 25 e 26. Então, ore comigo, irmão, por favor. Se você quiser, feche seus olhos para se concentrar ao máximo. Mas se você mantém sua concentração com o olho aberto, da forma como você quiser. Ore comigo, irmão. Jesus,
Eu te adoro. Eu adoro você. Eu te adoro, meu Pai. Eu te adoro. Eu te adoro, Espírito Santo. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro, Pai. Por causa de Jesus, eu te adoro. Por causa das tuas misericórdias, eu te adoro. Porque o Senhor perdoou todos os meus pecados. Eu te adoro. Eu te louvo, Pai. Eu canto louvores ao Senhor porque eu te adoro. Eu só não caio, Pai, porque eu te adoro. Eu só não desisto, Senhor, porque eu te adoro. Aceita, Senhor, a minha adoração. Eu te adoro. Em nome de Jesus, eu te adoro. Amém. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu desejo é te adorar, meu desejo é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Tá vendo? Não pode mexer com esses irmãos que eles adoram. Obrigado, Edivaldo. Glória a Obrigado. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, Senhor. Pense mais nessa palavra. Eu te adoro. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Semana passada, a Vai quer falar? Pode falar, Vai. Não. Semana passada, lição 36, falamos sobre o juízo vindouro, né? Que foi o argumento máximo de Paulo, né, diante do governador Félix, né? E isso chamou a atenção do governador e da sua esposa. E eles ouviram bastante sobre isso. Quem não fica curioso, né, sabendo do fim do mundo? Por causa do conflito entre Israel e o Hamas, né, aquele grupo terrorista, o mundo fica preocupado com as profecias de Apocalipse. E aí vai a palavra de Deus para eles, né? As pessoas erram com essas profecias, os evangélicos erram com essas profecias, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E desprezam o contexto do que a palavra do Senhor nos diz. Mas isso é um outro assunto, né? Não para colocarmos o mundo atual e os acontecimentos atuais, tentando encaixar eles na Bíblia, tá certo? Porque pouco se sabe sobre o fim do mundo. Na verdade, as pessoas não sabem nada. Né? E o único sinal que o Senhor Jesus nos deu é que virá como um ladrão. Por isso nós devemos estar vigiando e orando. Né? Pode ser hoje. Né? Pode ser hoje. Então, a ira vindoura foi assunto do capítulo passado. E, lamentavelmente, vimos o péssimo, o mau exemplo dos anciões e dos líderes dos sacerdotes diante de romanos, de pessoas do mundo dando mau testemunho, mentindo, tramando, procurando matar, com ódio no coração. Né? Esse foi o testemunho que os judeus deram aos romanos, lamentavelmente. Talvez fosse por isso que tantos e tantos romanos não levassem o judaísmo a sério. Talvez os romanos nem conhecessem Deus por causa dos maus exemplos que eles viram na Judéia. Mas Deus sempre levanta pessoas, e aqui hoje estamos estudando, né, sobre Paulo, a quem Deus levantou, né, para testemunhar ao imperador romano César. Ele ainda não chegou lá. Né? Hoje, na lição 37, coloquei como tema aqui um certo morto. Essa foi uma expressão de Festo, né, diante
diante do rei Agripa, né? Herodes Agripa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu coloquei esse tema porque, para os que se perdem, Jesus é morto. Sinal evidente de quem está perdido é tratar Jesus como alguém morto. Alguém que não vive, alguém que não influencia, alguém que não ensina, alguém que não cura, alguém que não ama. Alguém que não faz diferença nenhuma no mundo. Para esse que tem Jesus assim, Jesus é morto. Mas, para aqueles que se arrependem, coloquei aqui, para aqueles que se arrependem, Jesus é Salvador e os liberta do império das trevas e das potestades de Satanás. Né? Potestades porque é o ambiente que Satanás reina, nos poderes deste mundo. Amém. Sérgio, eu não sei se você está vendo, tem uma irmã que levantou a mão aí. Eu não vi, irmão. Eu preciso que vocês me avisem. Obrigado, Edivaldo. O irmão que levantou a mão pode falar. Acho que é Cleonice. Eu me enganei. Enganou, irmã? Sim. Então tá bom. Mas se você está com a gente, você não está enganada, não. Me enganou no botão, não é isso? Sim. Mas tá bom. Bom, não tem problema não, irmã. Tá vendo que a gente fica atento, né? A gente fica atento. Então, hoje, irmão, hoje o nosso tema será um feto morto. E o trabalho de um seguidor de Jesus para que as pessoas soubessem que ele está bem vivo. Nós temos aqui 3 personagens, né? Nós temos muitos personagens, mas aqui Deus está levando Paulo a pessoas investidas de potestades, de poderes humanos. Um deles foi o governador Félix, que com a sua esposa começou a ouvir bastante Paulo. Tirou os judeus do calcanhar de Paulo, porque tinha curiosidade para saber mais sobre essa questão de ressurreição dos mortos. Isso não era um assunto estranho para os líderes da Galileia. Só que, durante 2 anos aqui com a prisão de Paulo, Félix declina do cargo e quem assume no lugar dele é Festo. É o novo governador da Galileia. E aqui, Festo recebe de Paulo o desejo de que Paulo se apresente ao imperador romano César, o mais poderoso homem daquela época. Mais poderoso do que John Biden, presidente dos Estados Unidos. Mais poderoso do que Vladimir Putin, da Rússia. Porque um imperador romano tomava conta praticamente do mundo todo. Era o homem mais investido de poder neste mundo. E provavelmente, né, os imperadores romanos eles representassem a besta do Apocalipse. Não é? Mas isso é assunto para Apocalipse, tá certo? Mas esses homens eram terríveis, eles mandavam em tudo. E se alguma coisa os incomodava, eles não tinham nenhum problema de exterminar civilizações inteiras. O imperador romano, César, era da dinastia, né, dos Césares, porque ia passando de geração para geração da sua família. Era o cargo mais alto. E por algum motivo, e nós sabemos qual era o motivo, Paulo falou tão bem de Jesus que Jesus Cristo pediu que Paulo levasse esse mesmo testemunho ao homem mais importante do mundo naquela época, a César, a Roma. Porque Roma era a capital do mundo naquela época. Não para Deus, mas para todos os homens. Porque a capital do mundo naquela época eram todos os templos do Espírito Santo espalhados pela terra. Né? Esses eram os mais importantes para Deus. Então, aqui nós vamos estudar hoje sobre Festo assumindo o cargo de governador, e Paulo continuava preso, e então Festo, mais uma vez, escuta o apóstolo Paulo, por que ele está preso, porque por 2 motivos na visão dele. Primeiro, porque Paulo era um homem interessante. Talvez
não em primeiro lugar, né? Paulo era um homem muito interessante para ele, porque Paulo falava coisas que mexia com todo mundo, e era o evangelho. O evangelho, para todas as camadas da terra, de seres humanos, era motivo de muita conversão, mas também era motivo de muita perseguição. Mas para os imperadores, para os reis, despertava uma curiosidade muito grande, porque Paulo falava de uma autoridade que julgaria justos e injustos, que julgaria a todos. E essa era uma palavra que interessava muito a todos os reis e governadores e pessoas investidas de poder. E aqui a gente vai ver esses homens tão importantes, essas famílias tão importantes, curiosas sobre o que Paulo falava. E, ao mesmo tempo, sendo delicados com a situação, porque eles não queriam desagradar os judeus. Porque os judeus eram um povo radical. Era um povo muito concentrado naquilo que acreditavam. E eles não queriam muito tumulto na Judéia. Eles não queriam muito tumulto em Jerusalém. Eles já enfrentaram um grande tumulto com a morte do Galileu, de Jesus Cristo, que começou a alastrar cristãos para tudo quanto é lado. E tudo que eles não queriam era que os judeus e também os cristãos não incomodassem Roma. Bom, não vamos nos esquecer do alvo de Jesus Cristo nesse texto, capítulo 23, versículo 11, só para nos lembrarmos que Paulo sabia que nada aconteceria com ele enquanto ele não chegasse a sendo julgado por governadores e agora pelo rei Agripa. Ele precisaria estar muito preparado para chegar na cidade de Roma. E uma coisa interessante que a gente vai ver aqui é que Festo, né, o atual, dentro do contexto aqui, o atual governador da Galileia, ele não podia mandar Paulo de qualquer jeito para a cidade, que era o Herodes Agripa II, não é? Nós tivemos algum Herodes Agripa, aquele que matou os primogênitos, aliás, as crianças em Jerusalém. Teve aquele outro governador que condenou João Batista, e agora nós temos o Herodes Agripa II, que foi o homem responsável por essa envio de Paulo a César, que era o imperador romano. Tá certo? E Festo não podia mandar Paulo para Roma, para César, se não tivesse um bom argumento. Então ele chamou o rei Agripa para, de alguma maneira, o rei Agripa falar alguma coisa que ele pudesse colocar na carta e mandar para o homem mais importante da terra na visão humana. Mas não vamos nos esquecer, irmãos, em primeiro lugar, capítulo 23, versículo 11. Porque isso aqui norteia o que o apóstolo Paulo sabia que ia acontecer com ele. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo com que você deu testemunho a meu respeito na cidade de Jerusalém, a todos aqueles judeus, né, e líderes judeus, assim para mim é muito importante que você também faça na cidade de Roma. Então Jesus aqui já havia declarado e explicado que queria que Paulo fosse para Roma. Nós estamos vendo alguns degraus para que Paulo chegasse até Roma, tá bom? Isso é muito importante. Não esqueça, isso tudo não se trata de prisão, não se trata de sofrimento, de acusação, de perseguição. Na verdade, este é o caminho para a pregação. A pregação é para qualquer instante. É para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. E Deus e o Senhor Jesus vai usar qualquer circunstância. Acredite nisso, irmão. Qualquer circunstância para que você fale dele. Seja no hospital, ou no trânsito, ou na empresa, ou até mesmo na reunião da igreja. Todas as situações que nos colocamos, ou o Senhor nos coloca, é para que a gente leve o nome de Jesus Cristo. Não esqueça disso, irmão, porque tudo vai ficar mais fácil. Aí você vai estar na leite de um hospital, não está reclamando porque está sofrendo.
mas você está dando graças a Deus que Ele te colocou ali para que você pregue para todos os outros pacientes. Não vamos esquecer disso nunca. Bom, Paulo estava pronto para morrer. César, estar na presença de César não significava a morte para Paulo. Estar na frente de um governador ou de um rei não era o medo de morrer para Paulo. Para ele era oportunidade de pregar. Paulo não poderia se intimidar a qualquer ser humano. Por que Paulo não se intimidava para qualquer ser humano? Fosse rei, juiz, governador, não importasse. Por que Paulo não se intimidava? Porque ele servia ao Senhor dos Senhores. Ele servia ao Deus Altíssimo. Ele serviu aquele que Deus investiu de toda a autoridade no céu e na terra. Porque Paulo servia a quem julgaria vivos e mortos, justos e injustos. Não vamos esquecer disso também. 2 anos na prisão aqui, pelo menos, que Paulo estava lá. E o que você faz em 2 anos, irmão? O diabo, durante esses 2 anos, continuou fazendo com que os líderes judeus estivessem Paulo engasgado. Imagine você ficar engasgado, com raiva, com ódio de uma pessoa por 2 anos sem conseguir encostar nela. Devia ser terrível para os líderes judeus. 2 anos orando contra. 2 anos arrumando uma maneira de matar Paulo, mas que não podia porque estava protegido pelos soldados romanos. 2 anos engasgado, ouvindo a mensagem que Paulo estava pregando sobre Jesus, se alastrando em toda a Judéia e Galiléia e Samaria e todos os confins da terra. Toda a Ásia estava ouvindo falar do Jesus que Paulo pregava. 2 anos e a palavra do Senhor não estava algemada. Enquanto os seguidores do diabo estavam tramando, programando coisas contra Paulo, o Senhor Jesus estava usando Paulo para escrever cartas e pregando para os ladrões, para os bandidos, para todos os que estavam presos com ele. Quantos soldados romanos durante 2 anos não ouviram Paulo cantando e louvando e falando de Jesus Cristo? Esse é o tempo aproveitado por Deus e o tempo aproveitado pelo diabo, não é? E o Senhor, a palavra dele não está algemada. O fruto da distância da palavra, agora estou falando dos 2 tipos de judeus que continuam no capítulo 25 e 26 querendo matar Paulo. Por que aqueles líderes sacerdotes, olha só, irmãos, sacerdotes eram as pessoas responsáveis pelo serviço sagrado. Eles representavam o povo diante de Deus. Eles estavam ensinando para o povo como serem perdoados por Deus. Eles estavam mostrando para o povo que, através dos seus rituais, era Deus mais perto deles. Um sacerdote, ele prestava serviço direto para Deus. Era um funcionário do reino dos céus. Era um servidor da coroa eterna de nosso Deus. Esses eram os homens que estavam tramando contra Paulo. No capítulo passado, eles encontraram até um bom orador, um homem que falava muito bem para ver se convencia Félix. E não adiantou nada. E, além disso, eles ainda chamaram os anciões. Além dos sacerdotes, eles chamaram os anciões, os homens mais experientes da nação de Israel, para cometer o pecado do ódio contra Paulo, contra tudo que Paulo pregava. E nós vamos ver no capítulo 25 e 26 que os judeus eles eram muito mais justos do que os judeus. Porque nós vamos ver aqui um versículo, outro, que os judeus diziam, na nossa lei não se permite matar uma pessoa sem que apresente as testemunhas, sem que fique provado. E vocês, judeus, que falam tão certo, vocês estão julgando e querendo condenar o homem sem provas, inventando coisas. Mais uma vez, o mau testemunho deles. Mas isso tudo, irmãos, que os líderes judeus estavam fazendo é fruto de quem está afastado da Bíblia, afastado das Escrituras, e não lembravam nem estudavam o que os profetas haviam dito, porque se eles prestassem atenção nos profetas, eles não teriam condenado nem Jesus e também não condenariam
ensinaria quem pregava Jesus como Paulo. Acusações, ciladas, mentiras, desejo de matar, ódio do outro irmão, inveja, calúnia, injúria, falta de perdão, é fruto de quem está afastado da palavra. E isso pode acontecer nos nossos dias. Muito triste. Versículo 16 do capítulo 25. Versículo 16 do capítulo 25. Diz o seguinte. Capítulo 25, versículo 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, né, o imperador, porque isso eu trouxe à vossa presença e à mente a tua, ó rei Agripa, para que feita o arguilhão tenha eu alguma coisa a escrever. Aqui é Festo dizendo para o rei Agripa, não tenho nada que escrever sobre esse homem. Não tenho nada para escrever para ele. Bom, irmão, no capítulo 25, mais uma vez, o apóstolo Paulo sendo perseguido, sendo injuriado, e mais os judeus não conseguem colocar a mão nele. E no capítulo 26, os judeus já não podem mais participar da prisão de Paulo. Eles não podem fazer mais nenhuma tentativa, porque agora Paulo vai passar pela mão do rei, e esse rei finalmente vai enviar Paulo para o imperador César. Capítulo 26, algumas coisas importantes que a gente vai ver aqui hoje. Mas eu quero ler o capítulo 25 de o que foi falado até agora, e logo em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 26, que é muito importante. Então não vamos esquecer desses pontos tão importantes, tá certo? As últimas tentativas dos judeus colocarem a mão em Paulo, mas sem nenhum sucesso, porque Deus tinha outros planos para o apóstolo Paulo. Atos, capítulo 25. Tendo, pois, o novo governador Festo, que assumiu o governo da província, 3 dias depois ele subiu para a cidade de Cesareia, da cidade de Cesareia para Jerusalém, aliás. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa de novo, como haviam feito com Félix, contra Paulo, e solicitavam isso, pedindo como um favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada, mais uma vez, né, para matarem Paulo na estrada. O governador Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre estiveram habilitados que descessem comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, lá vocês podem acusá-lo. E não se demorando entre eles, mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo então Paulo, rodearam eles os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, os quais, entretanto, não podiam provar nada. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: olha, nenhum pecado eu cometi contra a lei de vocês, nem contra o templo e nem contra o imperador César. Então, Festo, governador, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu então para Paulo: que queres tu subir para Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Então Paulo disse, claro que Paulo não ia querer ir para Jerusalém, né? Queriam matar ele lá. Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como você bem sabe, governador. Acaso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável,
pode entregar-me a eles. Por isso eu estou apelando para ser entregue ao imperador César. Interessante, né, irmãos? Isso aqui combina muito com o que Paulo disse, ou Pedro disse em uma das suas cartas, que a gente não seja acusado por pecado. Nós estamos prontos para morrer por Cristo, por causa da injustiça. Não devemos sofrer como malfeitores, né? Paulo estava disposto a sofrer por Cristo, não como malfeitor, porque ele não era. Versículo 12. Então, o governador Festo, tendo falado com um conselho, respondeu: se você apelou para César, então vamos te mandar para César. Versículo 3. Passados alguns dias... Então, aqui acaba qualquer possibilidade dos judeus colocarem a mão em Paulo. Passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram à cidade de Cesareia para saudar o novo governador Festo, que chegou no lugar de Félix. Quando se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei a situação, o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso este homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles eu respondi que não é costume dos romanos, olha que interessante, né? Mais justo do que os judeus. A eles eu respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente de seus acusadores e que ele também possa se defender da acusação. Olha a justiça do homem se tornando maior do que a justiça dos judeus. De sorte, versículo 17, que chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, eu determinei que este homem fosse trazido no meio deles. 18. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Talvez isso tenha chamado muita atenção do rei Agripa. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se ele queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento do imperador César, ordenei que o acusado continuasse detido até que o enviasse a César. Então, Agripa disse ao governador Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Interessante, né? Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo o rei Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse o governador Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, eu resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito desse Paulo, eu nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, ó rei. Normalmente, atua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, né, o questionamento, tenha eu alguma coisa que escrever para César. Porque não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Então, aqui, irmãos, no capítulo 26, finaliza qualquer possibilidade de judeus colocarem mais uma vez a mão no apóstolo Paulo. Aqui, as tentativas de quem quer que fosse, sejam os anciões, os principais sacerdotes que representavam, entre aspas, o povo,
não conseguiriam mais. Agora, literalmente, o apóstolo Paulo estava nas mãos dos romanos. E aqui no capítulo 26, irmãos, nós temos muitas lições importantes que eu gostaria, de alguma forma, que os irmãos se lembrassem de alguns pontos que vamos ler no capítulo 26. Primeiro, porque Paulo fala da história dele. Ele era bem conhecido e era um bom testemunho diante de todos. A partir do versículo 8, Paulo, ele se espanta de que as pessoas ficavam tão surpresas com a palavra ressurreição dos mortos. Ora, se vocês acreditam em Deus, Deus é capaz de ressuscitar mortos. E ele vai falar isso em várias passagens. E o que é mais importante nesse texto? Quais foram as palavras que criaram tanto interesse do rei de ouvir falar sobre Jesus? Paulo aqui, ele vai falar pontos muito importantes que vão mexer com o rei Agripa. E provavelmente poderiam mexer com muitos da casa de César. Eu vou só citar esses pontos antes da leitura. É como se Paulo estivesse falando direto para o rei Agripa. Abra seus olhos, rei. Se converta das trevas e venha para a luz. Fique livre de Satanás e da potestade que ele atua, que é onde você está. Deus pode fazer a remissão dos seus pecados para que você tenha a herança da salvação. Pratique obras dignas de arrependimento. E, por fim, ele vai dizer na sua mensagem para o rei, Cristo é Jesus. Jesus é o Messias, é quem Deus mandou. E Jesus é a luz do mundo. E por causa disso, quase que o rei Agripa se converte. Vamos à leitura. Atos 26. A seguir, Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: é permitido que você use da palavra em sua defesa, Paulo. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Eu tenho por feliz, ó rei Agripa, o privilégio que hoje estou na tua presença e também poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Normalmente, porque você é versado em todos os costumes e questões que há entre nós, judeus. Por isso eu te peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade e de como decorreu, ou seja, todo mundo sabe que desde o princípio estava no povo de Jerusalém. Todos os judeus me conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o começo. E assim quiseram testemunhar, porque eu vivi fariseu conforme a seita mais severa da religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa por Deus feita a todos os nossos antepassados. Olha, aqui ele começa a alfinetar o espírito do rei Agripa, o qual as nossas 12 tribos, todos os nossos familiares, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. E é sobre esse assunto, esperança, ó rei, é que eu sou acusado pelos judeus de promover a esperança entre eles. Porque se você julga, por que vocês julgam incrível entre vocês que Deus ressuscite mortos? Por que vocês ficam tão espantados com isso? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim eu procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, desses que me acusam hoje, eu encerrei, eu coloquei muitas pessoas, muitos santos de Cristo, nas prisões. E contra eles eu dava meu voto para que matassem eles. Muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, castiguei esses cristãos, obrigando eles até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido eu estava contra esses cristãos. Mesmo por cidades estranhas eu perseguia eles. Com esses intuitos,
eu parti para a cidade de Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por todos eles eu fui comissionado, me deram essa autoridade. 13. Ao meio-dia, ó rei, eu estava indo no caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que estavam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava na língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os ardilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais eu ainda vou te mostrar, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para você abrir os olhos deles, para que eles se convertam das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles o perdão dos pecados e ter assim a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente a isso que eu vi, mas eu anunciei primeiramente da cidade de Damasco, depois fui para Jerusalém e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Imagine, irmãos, o rei Agripa ouvindo isso aqui. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram até me matar. Mas alcançando o socorro de Deus, eu permaneço até aqui o dia de hoje, dando testemunha tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas de Moisés disseram haver de acontecer. E isso é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e a todos aqueles que estavam longe de Deus. A reação do rei agora. Dizendo Paulo essas coisas em sua defesa, o governador Festo interrompeu ele em alta voz, dizendo: estás louco, Paulo! O seu muito conhecimento te faz delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo governador Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Se você parar para pensar, vai saber que eu estou certo. Porque tudo isso é do conhecimento do rei que está nos ouvindo agora, a quem eu me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas é escondida entre vocês. Portanto, nada se passou em algum lugar escondido. Ou seja, Deus mostrou isso para todo mundo. 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Eu bem sei que você acredita. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão, Paulo, por pouco. Então Paulo respondeu a ele: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, porém todos os que estão aqui me ouvindo hoje, se tornassem iguais a mim, cristãos como eu, menos iguais a mim nestas cadeias que hoje me prendem. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, se levantaram e todos se retiraram, falando uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito que justifique ele morrer ou ir para a prisão. Então, o rei Agripa se dirigiu ao governador e disse: este homem bem que podia ser solto, se ele não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador César. Entrego a palavra para os irmãos, para o irmão Avaí e para os irmãos.
Muito bem, que bom, irmão. Dois textos bem interessantes e muito bem explicado. E quando a gente pega, né, nós pegamos aí o trecho do capítulo 26, de mostrar frutos de arrependimento, então a gente consegue perceber isso na vida de Paulo, que ele muda o curso da vida dele, ele muda a vida dele, muda os pensamentos dele. Então, frutos de arrependimento, né, requer uma mudança total de direção, de pensamento, de vida, de atitude, e ele fez isso. E bacana, né, ele pedir para ficar ali preso, que o objetivo dele não é ficar preso, é pregar a palavra. Irmão, fique à vontade para comentar, para perguntar. Agripa era judeu, né, Sérgio? Na verdade, ele não era judeu, não, ele tinha a esposa dele, né? A esposa dele, se não me engano, era casada com judia, né? Porque quando Paulo diz, né, que acredita em profetas e tal, então estou falando, né, o próprio rei a quem estou me dirigindo, né, com toda essa coragem, certamente ele é conhecedor dessas coisas, né? Então ele conhecia a lei, né? Então provavelmente a esposa Berenice então falava, ou ele também, né? Por... Roma não mandaria, né, ninguém para governador ou manteria ninguém se não tivesse profundo conhecimento da lei judaica, né? Exato. Por isso, talvez eles soubessem mais da lei judaica, né, do que propriamente alguns dos judeus. E aí Paulo mostra, né, ironicamente, que ele está sendo acusado por algo que enaltece o povo judeu, porque Jesus é judeu e a salvação vem dos judeus, né? E é isso que Paulo está colocando aqui diante do rei, né? Olha só, eu estou sendo, né, julgado, né, por falar bem do judeu, enfim, muito bom. Muito bom. E ele não foi solto porque o propósito de ser a Roma, né? Senão a Agripa teria soltado ele aqui se não tivesse Certamente ele apelado a deixou um César, né? rastro de muita curiosidade, né, dos governadores e todas aquelas pessoas importantes que estavam ouvindo, né? É bom. Joel, depois a Daniele, depois Joadson. Fique à vontade, irmãos. São duas passagens interessantíssimas, né, irmão? Que faz a gente, sei lá, pensar a respeito do Evangelho, né? Diante de tantas situações. Ele foi apelar, como o irmão Edivaldo acabou de falar, foi apelar logo para César, né? Porque nada. Ali não foi porque ele quis apelar, foi porque já estava determinado, porque a assinatura disso aí já foi lá no. Quando Jesus falou com ele, que ele falou bem dele, tanto Jerusalém, que era falar bem em Roma. Então ali já foi como se fosse uma assinatura, um selo, né? Ali já foi o selo. Então Paulo já sabia que ele ia para lá, porque ele confiava inteiramente em Cristo. Então ele já sabia que ia para lá, né? Então ele Paulo não queria ser livre, né, Joel? Paulo não queria ficar livre como eles queriam libertá-lo. Paulo queria ir para César. É verdade. E durante esse... Agora, se a gente para imaginar, durante ele saindo de Jerusalém, até ele chegar em Roma, olha para quantas pessoas ele pregou o evangelho. Quantas pessoas estavam presentes nos julgamentos? Com certeza tinha muita gente importante ali. Não era só aqueles principais dos judeus. Ali tinha muita gente importante, porque a curiosidade era grande. E muita gente, ali o que ele falava de Cristo, ali incomodava muita gente. Falar que Cristo tinha ressuscitado, se incomodava muita gente. Foi tanto que o Agripa falou por pouco que você não me converteu, que deveria ter convertido, seria melhor para ele, né? Então a gente começa a pensar assim, como é impressionante o que Cristo determina, né? E nós que estamos caminhando,
esse mesmo Cristo que falou para Paulo, vá falar bem de mim em Roma. Ele falou para todos nós, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Então, nós devemos ser igual Paulo aqui. Nada nos tirar do caminho. Não é a gente chegar lá diante de um tribunal e inventar coisa. É falar a verdade. O inimigo das nossas almas, ele tenta nos pegar em qualquer coisa. Ele pode pegar a gente, falar durante a semana que a gente falou uma coisa, quando chegar no domingo, na hora da ceia, falar, não vai não participa não, porque você pensou isso, você pensou aquilo. E aí, se você não tiver o entendimento para poder saber que isso é esse lado do inimigo, acaba você ficando sem ir, falar, não vou porque eu pequei essa semana, e nós vamos pecar sempre, né? Se for assim, nós não vamos participar nunca. Nós temos que estar cada dia nos policiando, a gente errar sim, mas não, como diz o irmão Avaí, não é para pecar, mas nós temos um advogado. Não é para a gente pecar porque nós temos um advogado, não é porque eu vou pecar porque meu advogado vai me defender, não. Não é para pecar. Mas se pecar, o advogado está aí. E ele prometeu, como ele prometeu para Paulo, fala bem de mim em Roma. Vamos colocar isso nas nossas mentes. Vou preparar-vos lugar. E breve ele voltará para nos levar para o lugar que ele prometeu. E a promessa dele é fiel e verdadeira. É isso, irmãos. Amém, Dani. Boa noite mais uma vez, irmãos. Minha câmera, não sei porque no Meet fica escura, eu ainda não consegui resolver isso. Às vezes até de câmera fechada fica melhor, mas enfim. Esse capítulo, né, a gente tira várias lições, né? Algumas daqui eu vou só citar aqui. Quando você prega o que você vive, você passa uma veracidade daquilo que você está falando, né? Para a questão de Paulo, ele pregava o que ele vivia, então quando buscavam encontrar nele uma falha, não encontrava. Via verdade no que ele estava falando, né? A gente tem que tomar como exemplo isso. Quando a gente vai pregar para alguém, até mesmo para um vizinho, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar a nossa procedência. Como é que a gente está vivendo, né? Quem somos? Para apontar. Então, quando não encontra falha, é realmente a Dani mudou, o Sérgio mudou, o Avaí mudou, é outra criatura, né? E a certeza do que você está defendendo, você ter conhecimento da causa, da bandeira que você está levantando, né? Eu sou cristã, eu tenho conhecimento do que eu estou querendo, né? Como fala aquela lição, você tem noção do que você está, do preço que você vai pagar por isso aí, né? Se diante de uma situação minha vida estiver em risco, porque eu estou pregando a palavra de Deus, e aí eu tenho certeza da minha salvação, qual é o meu propósito, né? De estar pregando ali. Se eu morrer, amém, estou servindo a Deus, né? Então, Paulo sempre teve essa certeza que o viver era Cristo e morrer era lucro. Ele sabia o que ele estava fazendo, a causa que ele estava defendendo. E podia vir rei, e ele não ia chegar para o rei e dizer, tem um rei maior que o senhor e vai te julgar também. Tem um juiz maior que isso, tudo isso aí. E não pensa que ele não tocou esses homens, não. Esses homens tiveram medo do que ele falou. Porque a palavra, quando é lançada com certeza, ela causa temor a quem está ouvindo. A pessoa pode chegar para a gente no momento e não falar, mas ela sentiu. Entendeu? Eu, quando estive em Curitiba, eu preguei para um motorista de Uber e eu senti que ele ficou mexido com o que eu falei para ele. Então, assim, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está dizendo, daquilo que a gente está vivendo, do que a gente está buscando, porque servir a Deus não é brincadeira, é coisa séria, né? Então, Paulo sempre levou isso, levantou essa bandeira com muita verdade. Até porque Cristo não ia escolher, né, qualquer pessoa, ele escolheu alguém que ele sabia que ia ter intrepidez naquilo que ia falar, né? Então é isso. Obrigada, irmão.
Nós é que agradecemos, irmã, pelo comentário. Antes de passar para o Joadson, irmã, aí na sua tela aí em cima tem um símbolozinho do fone de ouvido e duas setinhas. Pode ser que sua câmera... Ah, não, sua câmera está escura mesmo. Agora eu vi que você tem uma imagem aí. Joadson? Olá, boa noite. Então, eu acho interessante que na Bíblia nada é acaso, nada é em vão, cada detalhe conta. E eu fico percebendo, olha a situação do apóstolo Paulo, né? Preso em alçados, né? Fome, ameaçado de morte. Gente, quem já foi ameaçado de morte? É complicado. Você está diante de assassinos ali babando, querendo ver seu sangue drenar até a morte, e ele se mantém firme, ele se mantém seguro, ele aproveitou a oportunidade para mostrar e falar de Cristo. Eu estou dizendo tudo isso porque, com muita facilidade, nós, seres humanos, né, a gente reclama de muito pouco. Ninguém quer sofrer. No fim das contas, todo mundo quer ser feliz e a gente atribui a felicidade à saúde, à prosperidade financeira, a bem-estar material, coisas desse tipo. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que desenvolver uma fé, uma maturidade tão grande como o apóstolo Paulo, que mesmo preso, julgado, odiado, rejeitado, a felicidade dele era em aproveitar a oportunidade para falar de Jesus. Está entendendo o nível da coisa? Nós temos que crescer dessa forma. Vamos fazer o que for possível para viver da melhor forma possível. Mas olhe, pense no problema que você tem. Pense na dificuldade que você tem. Pense no desafio que você está passando. Deus está usando isso para abençoar você e você abençoar outras pessoas. Quando a gente vê a Bíblia, sempre foi assim. Nada é acaso. Você não está esquecido. Ai, cadê Deus? Deus está aí, está atuando. A gente só precisa fortalecer a fé, ficar firme, porque até na dor, na dificuldade, no sofrimento, Deus usa e Deus abençoa. É isso que eu vejo na vida do apóstolo Paulo, e como o irmão Joel falou aí, né? Ele promete e ele cumpre, ele vai atuar na nossa vida também. Era esse comentário que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém. Obrigado. E é interessante, né, essa firmeza de Paulo. Você pega, né, quando ele faz o relato, né, de o que ele ia fazer antes de encontrar com Jesus, antes de Jesus encontrar com ele. E depois do encontro com Jesus, ele começa a pregar lá em Damasco. E ali vai pregando, pregando. E agora ele está numa situação onde, como o irmão acabou de falar, por tão pouco, nós entristecemos, nós desistimos, nós paramos, e Paulo se mantém firme. E, Joel, muito bacana quando você comenta, né? Ah, sempre aparece alguma coisa para nos distrair, para nos tirar do foco. E a gente precisa manter essa visão e essa posição como Paulo. Não importava, né? Como o irmão acabou de falar, diante dos assassinos, pessoas que queriam tirar próprios judeus, né? Prenderam, tentando. E ele começa a falar: olha, o que eu falei foi isso. O que eu ensinei foi isso. O que eu preguei foi. E Jesus, ele pregava Jesus ressurreto. E o pessoal assustado com a pregação de Paulo. E ele, puxa vida, como é que vocês não acreditam? Então a gente precisa, nós precisamos, diante de qualquer situação, manter a firmeza, como o Joel, a Daniela, o Joadson falou, e sempre pregar a verdade. E não pecar, né, Joel? Lutar contra o pecado. Edivaldo. Só um comentário rapidinho. Eu fico, sabe, eu estou gostando tanto de ver como nós, né, eu também, como os irmãos estão fazendo uma leitura diferente de Atos, né, como a gente está entendendo o passo a passo dessa história toda, que é a nossa história. Você vê o irmão Joel comentando, a irmã Dani, né, cada irmão assim, comentando porque está vivenciando aquela história. Está entendendo tudo o que aconteceu. Né? Não são só palavras e a Bíblia não é tão difícil assim. E como é importante nós entendermos, tá certo? O que significou cada passagem dessa, né? Cada atuação de Jesus no livro de Atos,
por meio de Paulo. Né? Você vê, Jesus continua atuante, né? Aparecendo para Paulo e fazendo se cumprir. E a obediência de Paulo a Cristo. Né? E sem os judeus perceberem, né, sem eles perceberem, a vontade de Jesus impera. Não, vocês não vão pôr a mão em Paulo. Eu ainda vou levar Paulo para Roma. E isso é muito importante. Né? Eu fico muito contente, irmãos, de ver vocês conhecendo, entendendo a palavra de Deus. Sim. Pode falar de Paulo. Não, então, diante do comentário do Avaí, né, eu ia dizer que Paulo agora, né, ele está tendo a oportunidade, né, de se arrepender, porque ele está sentindo na pele o que ele fez com os outros. O que eu não quero para mim, não quero para os outros. Então, agora ele estava sentindo, né, na pele que devia pagar o mal com o bem, né, e não o mal com o mal, né. Ele estava querendo, né, como o irmão Joates colocou aí, não, eu não quero ser solto, não, porque aqui em Jerusalém eu não vou ter liberdade, eu não vou ser solto aqui. Se eu for solto aqui em Jerusalém, vão fazer comigo o que eu fiz com muitos, né? Então eu prefiro ficar preso aqui, porque aqui eu estou guardado e estou seguro, né? Então me leva a César, né? Porque eu vou apelar para César, porque aí eu sei que lá eu tenho um pouco mais de segurança. Não que ele não confiasse em Deus, não que ele não confiasse em Jesus, não é isso, né? Se ele tivesse que morrer, ele estava preparado para isso e tudo mais. Mas ele sentiu na pele, né? O que ele fez com muita gente. E agora ele falou, opa, peraí. E é isso, né? O evangelho, né? Falar a verdade, ele nos transforma, ele nos muda, né? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, né? Aí ele vai fazer, né? Como o rei que fez a reforma do templo, eu não sei se foi Josias, né? E quando ele pega lá, aquele, opa, tá tudo errado, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Aí ele chama a nação, ele chama todo mundo, diz, gente, tá errado, né? Porque o Paulo tentou mostrar aqui para todo mundo, ó, tá tudo errado. Roma está errada, os judeus estão errados, a verdade está em Cristo, né? A verdade está em Cristo, né? Se vocês querem salvação, se vocês querem vida eterna, então a verdade é essa. Foi isso que Paulo fez, né? Marisa? Oi, estou sem voz, mas eu vou tentar falar um pouco. Tudo passa na cabeça da gente, eu lembro muito. Na minha época, os evangelhos pregavam com a Bíblia pelas praças, pelas ruas, e aquilo era muito engraçado, muito criticado, né, pelas pessoas, né, porque eles pregavam com a Bíblia na rua, e eu achava aquilo também muito estranho, né, até conhecer a palavra, né. E hoje, cada dia que passa, você vai se aprofundando mais na história, não sabendo só os textos, né? Que você lê um texto lá, pega um texto, lê, mas sim a história toda que vai sendo passada, né? E quanto ao pecado, eu costumo dizer assim, só de você falar, eu não peco, você já pecou, né? Quando a gente já fala assim, mas eu não peco, eu não cometo nenhum pecado, é porque você já pecou só em pensar nisso. Mas é isso aí, a palavra de medicação. Eu já conhecia, mas não a fundo, não no estudo que eu estou fazendo, entendeu? E é que nem você falou, é uma pena que a gente vai ter oportunidade de reler, ler e tornar aí e voltar, porque cada vez que você lê é uma versão diferente, é uma visão diferente que a gente tem da palavra, né? Você levou uma palavra hoje, amanhã você lê ela, você já vê um outro tipo de visão. Então, é isso que eu queria dizer, mas não tão como eu estou conhecendo agora. E peço perdão, né, aquelas pessoas que pregavam em praça pública, que hoje em dia não pregam mais, né? Eles têm uns templos tão grandes que esqueceram as praças, onde eles pregavam, né, com a Bíblia na mão, sem nenhuma vergonha, sem nenhum temor, porque tinha a palavra ali e não buscavam nada financeiro, apenas pegando a palavra. Era só isso. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Amém. Irmãos, eu vou fazer mais um comentário aqui, mas não sai ainda não, para a gente poder orar juntos, todo mundo. O Edivaldo falou, né? Então agora é a hora do Paulo se arrepender, né? Olha que interessante.
versículo 10 em diante, ali do capítulo 26, fala algumas coisas tão bacanas, e ali tem uma promessa de Jesus para Paulo, né? Eu estou com 3 versões aqui que eu estou comparando, mas uma delas fala assim, olha, versículo 17, você será protegido por mim, tanto do seu próprio povo, como dos estrangeiros. Sim, eu vou enviar você aos estrangeiros. Só que lá no versículo 10 ele fala, né, que ele aprisionou vários cristãos, ele torturava eles, ele maltratava eles. Então, ele sabia exatamente, ele tentava fazer amaldiçoar Jesus. E ele aprendeu com os cristãos a se posicionar diante da situação que ele está passando agora. Ele viveu isso. Ele tentou fazer com que os irmãos fiéis, nenhum deles, eles morreram por Cristo. Eles não amaldiçoaram Cristo. Eles não fugiram. E Paulo viu aquilo, ele fez isso, né? Ele maltratou muitos, ele matou muitos. Ele agora está numa situação que ele realmente coloca em prática, como o Edivaldo acabou de falar, o que ele aprendeu na pele. O que ele fez, ele agora estava vivendo. E o interessante é que ele, né, Jesus falou que eu vou te proteger. E o mesmo Jesus falou com a gente, eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Vão, preguem, ensinem, guardem, vivam Cristo, que eu estarei com vocês. E a gente precisa, como o irmão acabou de falar, né, ter essa postura, acreditar que Jesus está sempre conosco e ir, confiar e não vacilar. Acho que o Edson levantou a mão, Edson. Não, só para completar aí, a palavra nos fala que Paulo é um imitador de Cristo, e também nos fala que nós temos que ser imitadores de Paulo, né? E aí, se a gente fizer uma reflexão em 1 Coríntios 11, 23, a gente vê que naquela última ceia, né, lá no versículo 23 fala, porque eu recebi do Senhor, né? Paulo não esteve presente nisso, mas ele recebeu do Senhor. E está nos passando o bastão ali, né? Que nós temos que fazer a mesma coisa em levar a palavra, em passar a mensagem de Cristo, né? E que nós temos que ser imitadores de Paulo. Nós sabemos que é muito difícil, mas como todos falaram aí, né? Nós temos que ser imitadores de Paulo. Nós temos que, eu até acredito que talvez nós não tenhamos toda a proteção ou toda aquela missão que Paulo teve, mas a gente sabe que Deus dá para nós aquilo que a gente pode carregar. Cada um de nós vive dificuldades que a gente sabe que é aquilo que Deus nos dá, né? Então nós temos que defender isso. A cada dificuldade, a gente ser um imitador de Paulo. Desligou o microfone, já concluiu? Desculpa, até onde vocês pegaram? Eu não sei o que aconteceu, mas desligou. Imitador de Paulo. Então foi desde o começo. Então, a palavra fala que nós temos que ser imitadores de Paulo. E lá em 1 Coríntios 23, né, 11, 23, Jesus ali na última ceia, ele já enfrentava tudo que ele sabia que ele ia passar, inclusive ser traído nessa noite, né? E aí ele passou para Paulo. No 23, Paulo fala, que eu recebi do Senhor, né, eu estou passando para vocês. Paulo passou o bastão para nós, está nos ensinando que nós temos que ser imitadores dele, que nós temos que levar, ter fé e coragem para viver como Paulo viveu. Ele está passando o bastão, né? Então, como os irmãos todos falaram, nós temos que ter muita fé, coragem, porque Deus também nos dá aquilo que a gente consegue carregar, né? Talvez a gente não tenha toda aquela consistência de Paulo, como viveu, com muita dificuldade, mas a gente tem as nossas cargas, e a gente tem que ter coragem, e confiar que Deus está conosco, né? E Jesus está conosco, como já todos os irmãos já falaram aí, Jesus até o final dos tempos.
percebe que nós temos que ser imitadores de Paulo, com coragem, né? Amém? Amém. Não há vitória sem luta, né, irmão? Não há vitória sem luta. Não há. Daniel, E a gente sabe que com os eventos que Paulo passou, né, em Damasco, né, a presença com Cristo aparecendo, ele nunca mais foi o mesmo. sim. E nós também temos que nunca mais ser os mesmos. Nós temos que viver aquilo que nós temos o aprendizado da palavra com coragem, né? Amém. Domingo eu estava citando o exemplo de Daniel. Será que no meio de tanta comida tão gostosa eu faria como Daniel? Não, eu prefiro só legumes, porque essa comida aí foi oferecida a ídolos. Quando o estômago ronca, é difícil. Mas é isso. Exatamente. Mas, assim, que bom, irmãos. Brincadeiras saudáveis, isso é importante. E a lição de hoje, né, nos mostra como nos portar diante de algumas situações por Cristo e em Cristo. Antes de fazer a nossa oração, se alguém tiver mais algum comentário, é só levantar a mão. Quero, né, mais uma vez, dar as boas-vindas ao Joadson, dizer, irmão, que recebi algumas informações a respeito de você pelo Giovanni Barros. Ele sugeriu, né, que a gente convidasse para poder estar trazendo para a gente contribuir conosco aqui nos estudos. Nós nos reunimos aqui na terça, na quarta, na sexta. No domingo tem uma reunião das mulheres, na quinta-feira tem reunião de oração das mulheres também.